Boa tarde a todos. Obrigado, pessoal da FADESP, professor Sinfrônio, Marina, Eliane, né? Agradecer o carinho, a hospitalidade, né? É sempre bom passear pelas bandas do norte aqui, né? Realmente é estimulante, é diferente, né? Já vou a apresentação hoje, eu vou incumbir de apressar, já que tem muita gente aí conversando, que eu vi lá fora, o tal do passeio de barco é muito mais interessante do que esse assunto da legislação aplicada para os recursos privados administrados pelas fundações de apoio. Pois bem, esse tema, gente, é um tema que permeia as nossas discussões a todo momento. Quer dizer, hoje pela manhã, né, meus colegas discutiram assuntos afetos a essa questão, né? E é impossível tratar desse tema sem falar da própria história das fundações de apoio, porque ela está, assim, diretamente vinculada a essa questão de gestão de recursos públicos ou privadas, dada a natureza jurídica delas e a forma a que elas se prestaram, ou como elas surgiram, né, no mundo jurídico. Na verdade, rapidamente, as fundações de apoio distam assim da década de 70, né, e a principal motivação da existência delas, naquele momento de exploração do modelo, era que as instituições federais de ensino superiores, organizadas sob a forma de autarquia, se encontravam despidas de um traço mínimo de autonomia, né, e fazia com que professores e as próprias IFES, à margem de uma legislação específica, que não existia à época, né, se valessem, ou se valeram de fundações de direito privado, né, não regidas pelo regime jurídico administrativo. Pois bem, esse modelo se disseminou pelo país, né, mas obteve reações de diversos setores e órgãos de controle, né, e os argumentos dos que se posicionavam contra, né, argumentos, alguns deles que ainda subsistem até hoje, né, é que o modelo era privatista, era fraude aos princípios da administração pública, outros até usavam o modelo da autonomia às avessas, de forma que esse questionamento ao modelo, né, teve como uma pretensa solução, né, a criação da Lei 8958/94, né, que foi por nós trabalhada, né, não foi uma segunda ou terceira tentativa de emplacar uma lei, e nasceu essa ao apagar das luzes de 94. Pois bem, a própria motivação, ou a própria exposição de motivos para a criação ou para a edição dessa Lei 8958, estava atrelada à questão da captação de recursos extra-orçamentários, né? Na verdade, a lei veio na tentativa de disciplinar aquilo que era, de certa forma, já praticado pelas fundações de apoio, né? E o próprio Tribunal de Contas da União, nesse acórdão de 2002, já ressaltou esse papel captador pelas fundações de recursos extra-orçamentários, quando, citando a própria exposição de motivo, disse que as fundações de apoio se prestariam a auxiliar as IFES na captação e geração de recursos extra-orçamentários, oriundos das diversas agências de financiamento nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão. E, 2, contribuir para o desenvolvimento desses projetos, já que, além de recursos, torna-se necessário um aparelhamento gerencial adequado. Quando a lei saiu ou foi editada nessa perspectiva da captação de recursos extras orçamentários, ali houve um grande divisor do modelo de gestão das fundações de apoio, porque a Lei 8958 cuidou apenas de disciplinar a gestão dos recursos públicos. O artigo 3º da primeira redação da Lei 8958 diz: na execução de convênios, contratos, acordos ou ajustes que envolva a aplicação de recursos públicos, as fundações contratadas na forma dessa lei serão obrigadas a, 2 pontos, observar a lei de licitações, prestar contas dos recursos aplicados aos órgãos públicos financiadores, submeterem-se ao controle finalístico e de gestão
das IFES e submeterem-se à fiscalização do Tribunal de Contas da União. É óbvio que isso não ia agradar ao controle. Na medida em que se disse que na execução desses convênios que envolvam aplicação de recursos públicos, esse controle havia, dava a impressão que, onde não houvesse recurso público, tudo se podia, tudo estaria à margem do controle, né? Tudo seria, vamos dizer, um paralelo, né? Então, evidentemente que o controle não se satisfez com este modelo legal que foi implementado pela Lei 8958 de 94. Brigas, então, foram acontecendo, né, disputas, e em 2008, todo mundo conhece, esse mal-sinado Acórdão 2731, no primeiro item de recomendação ou de conclusão do acórdão, ele, mais do que recomendou, ele firmou o entendimento que recurso público era tudo com que as fundações, de certa forma, captavam em função dessa vinculação ou dessas atividades de ensino, pesquisa e extensão das IFES. E mais do que isso, além de qualificar esses recursos como recursos públicos, determinou que aquilo fosse necessariamente ingresso à conta única do Tesouro Nacional. Bom, ainda no acórdão, determinou, inclusive, que o ingresso dos recursos fossem feitos diariamente, né? Pois bem, esse entendimento, ele, de certa forma, ele era, vamos dizer, ele quebrava a espinha dorsal do modelo, né? Quer dizer, não só a conceituação do recurso público como a obrigatoriedade dele, necessariamente, entrar no caixa das IFES, seria impossível com que as fundações de apoio, ou mesmo as IFES, conseguissem executar aquilo que elas necessitavam, ou que os projetos de pesquisa necessitavam, com esse entendimento firmado pelo Acórdão 2731/2008. Só para complicar, esse acórdão determinou, inclusive, que a FINEP transferisse originariamente para a universidade o recurso dos projetos financiados por ela. E isso, eu posso dizer assim de memória, que isso deve ter impactado o trabalho da FINEP com as fundações de apoio por cerca de uns 6 meses, 8 meses, 1 ano praticamente, a pesquisa parou em função desse comando, que só foi corrigido em relação às agências de fomento com a modificação na Lei de Inovação. Pois bem, como isso era possível de se cumprir, não foi cumprido, né? Muitas vezes não foi cumprido, né? Até que esse dispositivo já foi citado. Em 2013, nós conseguimos emplacar na nossa Lei de Inovação uma regra flexibilizadora daquele entendimento do TCU. Agora, eu gostaria de discutir esse dispositivo, porque ele diz o seguinte: as fundações de apoio, com anuência expressa das instituições apoiadas, poderão captar e receber diretamente os recursos financeiros necessários à formação e à execução dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem ingresso na conta única do Tesouro Nacional. Tão logo saiu esse dispositivo, o entendimento inicial, seja o das procuradorias, seja dos órgãos de controle, é que esta possibilidade de captação direta estava restrita a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a extensão? E o ensino? E o desenvolvimento institucional? E aquela gama de atividades que a universidade, do ponto de vista acadêmico, qualifica? Como que seria o ingresso de recursos na medida em que a própria lei restringiu as possibilidades à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação? Discussões, então, se travaram até que a própria AGU, através desse parecer do DEPConsul, que é um departamento de consultoria lá, firmou um entendimento, em 2013, finalmente favorável à captação direta de recursos pelas fundações de apoio. Veja bem, conclusão, o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8958, deve receber uma interpretação conforme a Constituição Federal, de sorte que a faculdade da captação direta de recursos, sem ingresso na conta única do Tesouro Nacional, não se restrinja a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
também se aplicando aos demais projetos de que trata o artigo 1º caput da Lei 8958/94, a exemplo de projetos de ensino e extensão, em consonância ainda com o princípio constitucional da eficiência, além do postulado da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Veja que, em 2013, a AGU lançou uma interpretação mais flexível, né, uma interpretação sistêmica, dizemos assim, ao que a Lei 8958, em 2013, editara, e até hoje eu vejo, em alguns casos, procuradores da União sustentando que os recursos têm que ingressarem exclusivamente na conta do Tesouro, na conta da universidade. Então, em 2013, a AGU se posicionou dessa forma. Bom, resolvida a questão da captação de recursos diretamente ao caixa das fundações de apoio, a gente tinha que também definir o que era, para melhor clarear, o que era receita pública e recurso público. Porque o Tribunal de Contas da União, ele fixou o entendimento de que tudo deveria ingressar ao caixa dele pelo princípio da unicidade de caixa afeto às receitas públicas, né? Então, era preciso também separar um pouco, fazer uma certa distinção ao conceito de receita pública e recurso público. E aí também a própria Advocacia Geral da União foi muito sensível ao problema, e eu cito aqui dois pareceres também, trechos de dois pareceres que eu acho que merecem ser lidos aqui, ou melhor entendido. Esse primeiro: os órgãos da Procuradoria Federal devem observar em suas manifestações jurídicas as diferenças entre receitas públicas, exemplo, ressarcimento do artigo 6º da Lei 8958, e demais receitas auferidas a partir dos projetos e despesas referentes à execução dos projetos. Continuando, as receitas públicas devem ser obrigatoriamente recolhidas à conta única do Tesouro. As receitas do projeto, por sua vez, não são receitas públicas, e os recursos correspondentes, desde que devidamente consignados em plano de trabalho, citou aquele parágrafo, podem ser depositados diretamente em conta específica do projeto de titularidade da Fundação de Apoio. Esses dois posicionamentos, para nós, eles são fundamentais. Porque, de certa forma, criou-se aqui o que é receita pública e o que é a receita estritamente vinculada ao projeto, tal como, inclusive, na Lei das Fundações de Apoio, nós fizemos colocar no artigo 1º estritamente vinculado aos projetos. Entendeu-se ali que aquilo que eram as taxas ou os ressarcimentos próprios da universidades, que deveriam ser gastos de forma alheia à realização do projeto, aquilo sim era receita pública e essa deveria integrar o caixa das universidades. Já a receita estritamente captada para a realização do projeto, na sua inteireza, esta poderia, de certa forma, ser recebida e executada pela Fundação de Apoio. Pois bem, feita essa distinção de receita pública e recursos públicos, né, a gente também tem que entender que o controle é assim, ele dá com uma mão, mas ele tira com a outra, né? Ao mesmo tempo, nós poderíamos, então, receber diretamente os recursos públicos ou privados, de fonte pública ou de fonte privada, mas em 2010, é importante também lembrar que a nossa Lei 8958, ela foi alterada para que se exigisse que os nossos estatutos observassem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. O que se quis com isso? O Código Civil jamais exigiu que as fundações de direito privado, isso não existe no Código Civil, fossem regidas por esses princípios, porque esses princípios são próprios da administração pública. Isso também, obrigatoriamente, não tinha que estar no nosso estatuto enquanto entidade de direito privado, porque é óbvio que eu não poderia me pautar pelo princípio da ilegalidade. É óbvio que eu não poderia me pautar pelo princípio da imoralidade, ou da ineficiência, ou da antieconomicidade. É óbvio que o que quis o legislador,
ao colocar esses dispositivos no nosso estatuto, é nos transformarmos como um ente muito próximo à administração pública, quase que um ente paraestatal, independentemente da captação direta de recursos e independente da captação dos recursos de fonte pública ou de fonte privada. Então, voltando agora para o nosso tema, isso é importante, a gestão de recursos privados pelas fundações de apoio, ela está, obviamente, atrelada à observância desses princípios que são da administração pública. Tanto aquela margem de manobra ou aquela concessão que o legislador ou os intérpretes ou o controle nos deu, de certa forma, e certamente o foi em função da necessidade ou da obrigatoriedade de nós termos que respeitar esses princípios da administração pública. Pois bem, então, em 2013, na Lei 8958 de 94, nova alteração, falou, na execução de convênios, contrato, acordo e demais ajustes na forma desta lei, já não são mais os recursos públicos, são todos na execução de convênios, contrato, acordo e ajustes ancorados na lei. As fundações de apoio deverão prestar conta dos recursos aplicados aos financiadores, submeter-se ao controle de gestão pela IFE e submeter-se ao controle finalístico pelo órgão de controle governamental competente. Então, o controle, hoje, ele abrange tanto o recurso público como o recurso privado. Isso do ponto de vista de autonomia ou prerrogativa de verificação ou de fiscalização, eu acho que, de certa forma, as fundações estão sujeitas. O que distingue da possibilidade de se adotar procedimentos distintos para um ou para o outro, que eu acho que é o grande tema que foi proposto aqui pela Marina e pela Eliane. Pois bem, Paulo de manhã já falou uma modificação importante de regras licitatórias, né? Eu vou passar rápido esse assunto, porque foi bem desenvolvido pela manhã. Mas, claramente, hoje, a própria legislação da 8958 permite que, na execução de convênios, acordos e demais ajustes abrangidos por essa lei, que envolva recursos provenientes do poder público, as fundações, então, devem se submeter ao decreto 824141, né, de 2014. E a mesma lei, agora já em 2016, autorizou que, com recursos privados, que não envolvam a aplicação de recursos públicos, as regras instituídas pela instância superior, a instância superior pode instituir regras que autorize a efetuar a contratação de bens e serviços, sempre, claro, observando aqueles princípios. Portanto, a questão posta aqui, que aqui é um desafio lançado, por exemplo, pela manhã ao Paulo, vale a pena se instituir um regulamento mais flexível, naturalmente, do que o decreto 8241? É uma questão que está posta. Do ponto de vista de possibilidade, é claro que ela existe, né? Sabendo nós que esse regulamento vai ser norteado pela observância de todos aqueles princípios, né? Eu ainda não tenho uma conclusão definida sobre isso. Tanto é que na Fundep nós ainda não instituímos um regulamento próprio específico para recurso privado, né? Mas é uma questão que eu acho que nós devemos nos debruçar e definir, qualquer que seja uma definição, ela será legal, sob todos os aspectos, por um lado ou pelo outro. Bom, recursos públicos versus recursos privados, aí agora eu estou falando de teto remuneratório. Em 2010, todo mundo sabe que foi editado aquele decreto 7.423, que fixou a questão do teto para as bolsas dos servidores no âmbito dos projetos de ensino, pesquisa e extensão das fundações de apoio. Esse decreto, ele decidiu que o limite máximo da soma da remuneração e retribuições e bolsas percebidas pelo docente, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionarismo público federal, nos termos do artigo 37.
Eu estou sabendo que, recentemente, por esse aumento que teve no judiciário, passou de 37 ou 38 para 46, alguma coisa assim. Tá? Mas a questão é o seguinte, o recurso privado, ele deve ou não compor a base de apuração desse teto? Porque o teto, ele está estritamente vinculado à questão do recurso público, por princípio, né? Na minha opinião, de início, esse dispositivo do decreto, ele é, digamos assim, impróprio ou inconstitucional. Esse decreto, ele se arvorou a disciplinar muito mais do que um decreto regulamentador se presta. A exemplo, esse próprio dispositivo, que jamais existiu na 8958, e jamais existiu, por exemplo, também na 8958, que as equipes dos projetos devem ter 2/3 de membros das instituições federais. De onde que ele tirou isso? Não estava na lei. Cabia ao decreto, por exemplo, impor uma norma, um dispositivo desse tipo? Mas fato é o seguinte, do ponto de vista estrito do decreto, o artigo 7º fala que o parágrafo, ele decorre do artigo, do caput do artigo. O artigo diz respeito a todos os projetos, ensino, pesquisa e extensão, seja de recurso público ou privado. E o parágrafo fala que as bolsas recebidas no âmbito desse projeto estão sujeitas a esse teto remuneratório. De forma que, a não ser que se questionasse a constitucionalidade ou regularidade desse decreto, do ponto de vista da leitura fria dele, os recursos privados, né, que geram pagamento de bolsas, também compõem a base de remuneração do servidor para fins de observância do teto constitucional. Muitas vezes eu vejo questionamentos assim, recursos assim, do MIT, por exemplo, lá para alguns projetos da Fundep, onde há uma disponibilidade de bolsa de 50 mil, 60 mil para o professor, né? Ele tem uma titulação tal, uma competência tal, que o financiador, muitas vezes externo, deseja e quer financiar. E nós vivemos esse embate, né? Essa queda de braço, ela existe em determinados casos, mas nós estamos, por cautela, né, até porque não há nenhuma intenção de questionar a legalidade do decreto, é até uma ação, digamos assim, um pouco, não digo inglória, mas um pouco, o discurso dela é um pouco ruim, né? Pode voltar contra o próprio mecanismo da Fundação de Apoio, de forma que nós sempre obedecemos ao teto para esse recurso. Agora, feita a distinção de recurso público e privado, já sabemos que pode entrar no caixa, etc, etc, etc. A grande pergunta é aqui, como que definir que um recurso público ou privado na Fundação de Apoio? Essa questão também a gente precisa de saber. Como é que eu defino que aquele determinado recurso é público ou privado? E aí, eu citei alguns exemplos que podem servir como parâmetro ou como uma referência, e tem alguns exemplos aí que eu tenho até alguma dúvida se a minha conclusão está certa. Mas eu acho que serve como um estudo de caso para nós assim. Convênio com órgão público, é recurso público, isso aí não tem dúvida, né? Nós tivemos uma aula de Siconv aqui, nós não temos a menor dúvida que aquele convênio da portaria 507 é um recurso público para todos os efeitos. Instrumentos de parceria e afins com órgão público e financiado com recurso público, né? Não tem também muita dúvida nessa conclusão. Mas, instrumentos de parceria com órgão público e instituição privada financiado com recurso privado. Jailson, hoje de manhã, citou o convênio SCTI. O que é o convênio SCTI? Pode ser signatário, é signatário a IFE, é signatário uma empresa, é signatário a Fundação de Apoio, e ele pode ser integralmente financiado pela empresa. Aquele recurso é público ou privado? E ele entra diretamente no caixa da Fundação de Apoio. Ele é público ou privado? A minha avaliação tem a participação da universidade. Isso que é interessante. Mas ele é público ou privado? Vamos lá. Vamos voltar à regra, por exemplo, da licitação.
Artigo 3º. Na execução de convênios, contratos, acordos e demais agitos abrangidos por essa lei que envolvam recursos provenientes do poder público, as fundações de apoio devem adotar regulamento específico. Eu estou citando aqui no C um convênio SCTI. Universidade, empresa, fundação, dinheiro da empresa, recurso não é proveniente do poder público. Esse recurso é público ou privado? Eu sigo ou não o decreto? Essa é uma questão. A minha conclusão, nesse momento, pode estar um pouco arrojado, é que esse é um recurso privado. Claro que o instrumento de convênio pode determinar algumas regras que sejam, mas aí está no âmbito do contrato. Vamos além, vamos além. Contratos de prestação de serviços com entidades privadas. Veja bem, é um contrato, quem vai executar o serviço, evidentemente, eu estou partindo tudo no âmbito da relação com as universidades. É um projeto acadêmico, é um projeto da universidade. É um recurso privado. Mas e os contratos de prestação de serviços que podem existir com empresa pública e sociedade de economia mista, enquanto entidades integrantes da administração pública? É recurso público ou é recurso privado? Hoje, quando nós celebramos aqueles termos de parceria, aqueles da Petrobras, qual que é o nome? Termos de cooperação? Cooperação, né? Termos de cooperação. O próprio instrumento exige algumas questões que são próprias da administração do recurso público, né? Conta vinculada específica, as limitações de taxas, etc. Mas o recurso, ele é público ou privado? Se ele é proveniente de uma empresa pública, cujo dispositivo constitucional fala que é uma empresa pública, tem toda a natureza de uma entidade privada. É uma questão que é importante ser definida, né? Contratos de prestação de serviço com órgãos públicos. Ótimo, contrato de prestação de serviço. É recurso público ou é recurso privado? Exemplo, Secretaria de Estado da Saúde contrata a fundação para, através da universidade, obviamente, tudo autorizado pela universidade, realizar serviço. Serviço, não exige prestação de contas, esse serviço tem preço certo, fixo. Isso é um recurso público ou é um recurso privado para fins, por exemplo, de definição do modelo de licitação? Eu acho que é público, pela expressão que envolvam recursos provenientes do poder público, né? Agora, contratos de prestação de serviço com órgão privado, não tem dúvida. Contrato com organismo internacional, eu entendo que é um recurso privado. É óbvio que alguns organismos internacionais impõem determinadas regras de gestão, inclusive de licitação, ao modelo deles, que aí não se aplica nem aquele decreto nosso, né? Agora, contratos de prestação de serviço próprio da Fundação de Apoio, independente se o contratante é público ou privado. Estou querendo os contratos onde não há participação acadêmica da universidade. É um recurso privado, independente se o contratante é público, para fins de gestão. Quando o poder público contrata Odebrecht, o exemplo talvez não seja bom hoje, mas, né, para uma determinada obra, como que a Odebrecht vai gerir aquele recurso que é público? Não é um problema do financiador. É mais ou menos como eu vejo esses contratos de prestação de serviço da Fundação de Apoio. É um recurso eminentemente privado. Então, veja o seguinte, às vezes vocês têm alguns exemplos, mas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplos, a gente titubeia aqui na qualificação de 2 ou 3 situações, se é um recurso público ou um recurso privado. Mas a grande questão é o seguinte: o que se pode fazer com recurso privado que não se pode fazer com o público? É esse que é o desafio nosso. O que o recurso privado me traz de vantagem, que o público me impõe restrições? Exemplos, taxa de administração. Né? Eu acho que o enquadramento como recurso privado, ele me dá maior liberdade no mecanismo de retirada de taxas de administração. Segundo exemplo, pela própria lei de licitação, pelo próprio exemplo do decreto, procedimentos de contratação mais céleres e simplificados, sem perda dos princípios. Terceiro, esse item é polêmico, desnecessidade de conta vinculada específica.
O recurso privado, em tese, não me obriga a ter uma conta vinculada específica. Isso também está no parágrafo 2º do artigo 4D da Lei 8958. Fala, os recursos provenientes de convênios, contratos, acordos e demais ajustes que envolvam recursos públicos gerenciados pelas fundações de apoio deverão ser mantidos em contas específicas abertas para cada projeto. Donde se conclui que, do contrário, essa exigência não existe. Isso é fundamental para as fundações de apoio. Se cada projeto tiver uma conta vinculada específica, há alguma margem de manobra que é importantíssima no dia a dia, na gestão das fundações de apoio, que vai se perder. Inclusive, a questão de, com recursos privados, um projeto socorrer o cronograma financeiro do outro. Né? Então, eu já vi posicionamentos de órgão de controle querendo a conta vinculada específica para todo e qualquer projeto. Mas é claro, pela Lei 8958, que essa exigência se restringe a recurso público. E uma prestação de contas mais simplificada, naturalmente. Né? E, item final, uma maior liberdade nos remanejamentos. Né? Então, observado todos aqueles princípios, o que eu consegui de visualizar de benefício do recurso privado em prol da atividade gerenciadora ou gestora da fundação de apoio, seriam mais ou menos esses itens aí que foram listados. Quem mais tiver visualizar outras virtudes, por exemplo, nós falamos de aplicação financeira, né? Eu posso, com recurso privado, me utilizar de aplicação financeira muito mais interessante do que aquela que os recursos públicos nos impõem. Não podia ser mais um outro item aí. E por assim dizer, os critérios de seleção, mas isso está afeto aos procedimentos de contratação de seleção de pessoa com recurso privado, isso também comporta uma flexibilidade maior. Mas para o tema da palestra era recurso privado e fundação de apoio, a grande indagação que eu vi era essa. Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem nessa luta nossa em firmar o conceito de que nós gerenciamos recurso privado? Eu acho que é isso aqui. Claro que o instrumento pode restringir. Mas eu citei, por exemplo, o convênio STI. O convênio STI, financiado com recurso privado, não exige conta vinculada específica no decreto 8240, tá? Então, ele é um recurso privado. Ele permite taxa de administração, o decreto, olha só, o próprio decreto, ele identifica esse enquadramento do recurso. Né? Ele permite taxa, ele não exige a conta vinculada, e ali o recurso é financiado por uma empresa. Mas é critério de habilitação. Pois é, eu estou falando. Mas o que eu estou falando, Marina, é o seguinte, o recurso privado, ele não é um liberou geral. Não é. Infelizmente. Esse passado não existe mais. Bom, mas essa é uma questão de gerenciamento. Veja bem, um instrumento com recurso privado, que não exige prestação de contas, um instrumento contratual ou convenial, não me dispensa de prestar contas ao controle próprio da universidade, que está ali naquele dispositivo aqui, ó. Se alguém me pedir uma prestação de contas de receita e despesa de um projeto com recurso privado, eu tenho que ter um mecanismo de demonstração de receita e despesa. É diferente da prestação de contas própria dos convênios, que tem lá, os formulários, quando não tinha o SICOMV, quer dizer, é diferente. Agora, o fato de ser privado não me desobriga a ter, se necessário for, ou previsto no instrumento, ou pedido pelo controle, um mecanismo de demonstração que eu gastei aquilo, que aquilo foi vinculado ao projeto,
e que se teve saldo eu devolvi. Eu só não deixo ter saldo. Eu forço o governador a gastar. Devolvo. Devolveria. Devolvemos o saldo porque nós já fomos auditados nesse sentido. Saldo de projeto, ainda que com recurso privado, projeto encerrado, há a devolução ao caixa da universidade. Por isso, há o processo de monitoramento do pesquisador para que ele não deixe ter saldo. Exatamente, devolve saldo, exatamente. Né? É isso. O que mais? Para finalizar, sem ter sido muito claro, né, obviamente, porque nem eu tenho a clareza absoluta do que eu estou falando aqui, eu só gostaria de pontuar, eu listei, brincando aqui, quem nos controla, e esqueci um tanto de gente. Olha, nós temos controle do Ministério Público Estadual, da TCU, da CGU, do Ministério Público Federal ou Estadual, conforme o caso, as auditorias das IFES e ICTs, as auditorias dos órgãos financiadores de projetos, as auditorias internas e externas das próprias fundações, as auditorias fiscais, aí eu posso incluir não só tributo, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e por aí vai. Eu não conheço um instituto mais auditado e controlado como fundação de apoio. Né? Não existe, não conheço um modelo mais fiscalizado do que esse. Se me apresentarem, eu fujo, porque eu não estou aguentando. Só para dizer o seguinte, essa questão do recurso público ou privado, antigamente nós enchíamos a boca para falar do privado como se fosse um tudo pode. Infelizmente, eu acho que eu estou chegando à conclusão que pode alguma coisinha sim, mas não mais aquela possibilidade que antes nos dava. O que nos exige há duas coisas, é importante, que a gente tem que ser melhor gestor do que a própria IFE ou ICT. Ponto. Seja recurso público ou recurso privado. A razão da nossa existência está não mais exclusivamente vinculada ao modelo jurídico, porque nós estamos concluindo aqui que ele está cada vez mais amarrado do ponto de vista para nós. A razão da nossa existência está vinculada à nossa capacidade de ser melhor gestores do que a própria estrutura das IFES e ICTs, aquela estrutura monstruosa, teratológica que a gente conhece, e isso nos dá essa possibilidade. E a segunda é o fato de ainda podermos, isso está pacificado na lei, de sermos gestores de projeto por projeto. Cada projeto é a vida do professor. Ele se autodefine. É nele que nós fixamos as regras de licitação, é pelo recurso dele, é pelo cronograma dele, e ele vive de forma isolada daquele aparato geral que não seria, talvez, possível no âmbito das universidades. Então, enquanto nós pudermos ser mais eficientes, que eu acho que nós somos, né, e poder fazermos gestão projeto a projeto, cada um tem a nossa razão de ser, se mantém. Muito mais desvinculada do que aquele conceito antigo de que o recurso público é amarrado e o recurso privado faça qualquer coisa, porque eu acho que isso, historicamente, não é mais assim, infelizmente. É apenas isso que eu queria dizer. Obrigado.